Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o Congresso quer mudar as regras para as próximas eleições. Financiamento público por um fundo que pode chegar a 3 bilhões de reais e redução do número de partidos com assento no Legislativo são algumas das propostas. Os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, falam dos próximos passos da reforma política na Câmara. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado. Deputado Daniel Almeida, vou começar perguntando para o senhor, com o fim do financiamento privado recente, nas últimas eleições, foi a primeira vez que as empresas não puderam doar para as campanhas. O senhor acha que já dá para mudar para um outro formato de financiamento para as próximas eleições? Sem dúvida. Todos constatamos que o sistema político eleitoral está esgotado. E o elemento central que expôs de forma muito clara a inviabilidade desse sistema é o financiamento. O financiamento empresarial hoje está proibido por decisão do STF, e eu acho que foi correto haver essa proibição, e temos que encontrar uma outra saída. A democracia tem um preço e a sociedade deve compreender que é fundamental preservarmos a nossa democracia. Acho que o melhor sistema é o sistema público. Não há como retomar o financiamento empresarial e o sistema público ele acaba ficando mais barato, torna as campanhas mais baratas e mais transparente do ponto de vista da origem dos recursos e da destinação destes recursos. Eu admito que isso pode ser compatibilizado com um sistema privado de pessoa física, num determinado limite. Cada cidadão que tem simpatia por uma agremiação política, por um partido político, por ideias ou por candidatos, pode fazer uma contribuição num determinado limite de R$1.000, R$2.000, que seja a manifestação cidadã, né, da identidade que ele tem com o projeto ou com um partido político. Acho que esse é o modelo mais adequado e penso que é o que vai acabar prevalecendo nessa pequena reforma política que está em curso. Deputado Joaquim Passarinho, o senhor concorda? É possível manter o financiamento? Nas últimas eleições, a gente teve uma combinação de financiamento público pelo fundo partidário e financiamento de pessoas físicas. É possível aprimorar esse modelo ou manter esse modelo? Ou o senhor acha que a mudança tem que ser outra? Olha, eu acho que nós temos que aprimorar. Eu acho que a tese que o Daniel falou, ela é muito boa, desde que a gente pudesse ficar só nesse recurso. Só que eu acho que isso acaba extrapolando e você acaba, como você não proíbe, você proíbe a empresa, mas não proíbe o empresário, você vai ter um financiamento particular de campanha muito grande. Quem tem dinheiro nesse país vai poder ser candidato bancando sua própria campanha. Isso vai dar uma... Nós estabelecemos um teto... mas hoje não tem, hoje não tem. É isso que eu defendo. Hoje não tem. Hoje você pode chegar a ser deputado federal sem pedir nada para ninguém. Você é rico, você banca a sua campanha. Então você há uma distorção hoje. A minha dificuldade em votar um financiamento público maior do que já tem, pelo fundo partidário nós já temos, é que você tem que tirar isso de algum lugar. Quando você abre uma rubrica de financiamento público de campanha, você vai diminuir, queira ou não queira, um percentual de algum lugar, da educação, da saúde, do saneamento, de onde vai sair? Porque vai ter que sair de algum lugar, o orçamento é um só. Então, eu não sei se o Brasil ainda está pronto para destinar tanto recurso para campanhas políticas. O Daniel falou assim, na minha opinião, nós teríamos que ter um outro tipo de regra, não só para a pessoa física, que hoje é só pessoa física, mas você tem uma pessoa que só tem, pelo que ela ganha, R$1.000 para dar, e você pode ter R$1 milhão para botar na campanha, porque ela é rica. Hoje o limite é o rendimento, do não candidato ou do doador. Nominal. Talvez isso tenha estragado. Poderia haver uma proporção em relação ao Isso é que limite acabou com o financiamento empresarial, porque ele tinha um limite percentual que 2% da renda, ou do que foi declarado por uma farmácia no município pequeno é uma coisa, de uma JBS era outra. Então, eu acho que isso que foi o que levou essa distorção.
né? Você deveria ter, como nós falamos, para os dois casos, se você tivesse o limite nominal, você teria o percentual do que ganhou, porém esbarrando num valor nominal. Este valor nominal é que daria o rumo das campanhas. Então, uma empresa grande, como a Odebrecht, como essas todas que financiaram campanhas aí, se ela tivesse um valor nominal de 10 mil para dar, 20 mil para dar, não tinha o quê? Não ia aparecer nada do que apareceu. Então, o problema é que no Brasil, às vezes, as coisas não têm limite, né? Então, nós temos que buscar, não tem ainda talvez a fórmula perfeita, a fórmula que eu defendia antes, quando ainda existia o empresarial, era que a gente tivesse não só no percentual, mas tivesse um limite nominal, para que as empresas não tivessem tanto poder em cima dos mandatos. A questão é que não é possível imaginar hoje, hoje é difícil voltar. As empresas financiando campanha eleitoral. Isso esgotou. Há uma contaminação evidente nesta relação, precisa dar um basta, né? Nenhuma empresa vai aceitar hoje financiar campanha eleitoral. O modelo que vigorou para a eleição de prefeitos e vereadores e que está previsto para a próxima eleição é um absurdo. O cidadão pode gastar até o limite da sua campanha para a sua própria campanha, ou seja, num determinado estado, a média da campanha de deputado federal foi 6 milhões, né? O 70% do maior gasto foi 6 milhões. No outro estado foi 2, no outro foi 1 milhão. Né? Então, não há uma uniformização no conjunto do país e o cidadão que é candidato e ele tem patrimônio suficiente para bancar integralmente a sua campanha, ele pode bancar. Isso é um absurdo, é uma distorção absolutamente inaceitável. Esse modelo não pode prevalecer. Esse argumento de que o orçamento público é escasso, né, e que, portanto, não deveria haver recurso daí para financiar a política, eu pergunto sempre ao eleitor, ao cidadão, e o modelo de hoje, que é extremamente caro e deixa a porta aberta para a corrupção. A corrupção acaba tornando a campanha muito mais cara para a sociedade do que um modelo mais transparente com a responsabilidade do conjunto da sociedade que paga impostos. Deputado Joaquim Passarinho, normalmente esse modelo de fundo partidário é vinculado a outro sistema eleitoral, diferente do proporcional que nós temos aqui. Ano que vem a gente tem eleições de deputados e a Câmara também discute mudar, mexer nesse modelo. O senhor acha que a gente pode evoluir para esse modelo de lista fechada ou distrital misto ou chamado distritão? A gente pode, o senhor vislumbra haver essa mudança no próximo ano? O que eu acho hoje, o sentimento da casa, o que prevalece hoje, talvez, se for votar em votação, seria o distritão. Né? Porque o lista fechada, ao mesmo tempo que nós temos com esse modelo de financiamento público, levaria, talvez, a um trabalho de fortalecimento dos partidos e a lista fechada, você ainda tem um problema interno de alguns partidos, não estou dizendo que são todos, mas grandes partidos aqui têm donos, né? Tem partidos aqui que têm proprietários, então, e muitos desses proprietários estão envolvidos em muitos problemas de corrupção. Então, uma lista fechada nesse momento, na minha opinião, só iria ser para privilegiar, para acobertar, para facilitar a vida daqueles que estão envolvidos em denúncias, mas são donos de partidos. Então, você trair uma guerra interna para dentro dos partidos, que não seria salutar. O distritão, o que me parece hoje, que para a população é o mais fácil de entendimento. Né? A população, às vezes, não entende. No meu estado, por exemplo, um deputado estadual teve 32 mil votos, não se elegeu, e um outro com 12 está eleito. As pessoas não entendem isso, como se fazer nessa proporcionalidade. Na hora que você coloca o distritão em que os mais votados se elegem, você facilita o entendimento, inclusive, para o eleitor. Logicamente, com isso, você entra com uma outra dificuldade, que o distritão ele é, talvez, um modelo de acabar com os partidos, né? Porque você poderia ter uma pulverização de partidos, e aí você teria que entrar com uma outra medida, que seria uma cláusula de desempenho, né? Para que o cara não seja aquele partido deu sozinho. Que você não tenha um partido só em São Paulo, por exemplo. O partido teria que ser um partido nacional, teria que ter uma certa quantidade de votos para que ele possa ter direito, principalmente a fundos partidários, a tempo de televisão gratuito, a tempo de rádio gratuito, enfim, todas essas coisas que os partidos têm, eles teriam que ser um partido nacional. Com isso, você talvez inibiria a formação de tantos partidos e ver que as pessoas não queriam estar em partidos que não teriam essas condições. Eu acho que seria uma combinação mais fácil. O senhor é favorável à adoção do distritão? Do distritão, hoje sim. O que eu defendo talvez fosse o distritão misto.
seria para mim o melhor. Mas acho que não há tempo hábil para nós programarmos isso, para fazer para esta eleição. Tá? E no jeito que está, então nós temos que proibir coligações, que é uma outra possibilidade. Né? Se proibir coligações, você tem um problema hoje, se fizer isso para a próxima eleição, você vai matar os partidos pequenos agora. Né? Porque os partidos pequenos que não puderem fazer coligação vão estar fadados à morte na próxima eleição. Deputado então, Daniel Almeida, qual a sua avaliação sobre essa proposta de distritão que tem crescido aqui na Câmara? Tem vários deputados que têm defendido essa proposta. Olha, eu penso que o que vamos conseguir aprovar, e já significa avanços expressivos, será o financiamento, que provavelmente será o financiamento público, com a participação limitada de pessoa física, através de um fundo eleitoral. Terá que haver uma mudança na Constituição para estabelecer esse modelo. Há um certo consenso em relação a isto. Penso que devemos aprovar o fim das coligações, porque tem todo esse discurso de que as coligações acabam produzindo distorções, as pessoas não sabem em quem vota, qual é o partido, enfim. Eu tenho dúvidas sobre isso, mas isso tem algum grau de consenso. O fim das coligações só valeria para 2020, na eleição de prefeitos e vereadores, porque agora realmente o tempo está muito curto, e a cláusula de desempenho. Há um entendimento para ter uma cláusula de desempenho que também teria uma evolução progressiva, né, até chegar a um percentual de 3% em 2030. O grande problema é o sistema eleitoral. Eu tenho dúvidas sobre se esse sistema que nós temos hoje, ele só tem defeitos. Todo sistema tem virtudes e limitações, né? Se nós fizermos essas mudanças que eu falei anteriormente, nós não poderíamos manter este sistema, né, alterando todo o sistema de coligação, cláusula de desempenho, cria uma federação partidária para dar conforto a algumas alianças de partidos que têm identidade e fazendo um outro tipo de financiamento. Acho que aí já teria uma evolução bastante expressiva. O distritão é isso que o Passarinho levanta. Ele acaba com os partidos políticos. Não conheço democracia sem partidos políticos, porque qualquer candidato não precisa ter partido, basta ter uma legenda. Ele vai fazer a campanha dele, ele só quer estar na lista dos mais votados. É fácil do eleitor compreender, mas desestrutura o sistema político partidário brasileiro. É um modelo que só tem paralelo, pelo que eu sei, em 2 países, no Afeganistão e na Jordânia. São as informações que eu tenho. Não tem nenhuma experiência anterior sobre este sistema, o tal do distritão. E se discute muito que muitos partidos tornam os governos de grande dificuldade de compor maioria, né? Fica ingovernável porque tem que negociar com 38 partidos. O distritão, você vai ter que negociar com 513 partidos, porque cada cidadão elegeu achando que foi pelo esforço pessoal, apenas encontrou uma legenda que abrigasse a sua candidatura. Nós teríamos uma pulverização muito maior para a composição de maioria e minoria no Congresso. Acho que isso não seria adequado, acho que nós não deveríamos fazer essa experiência. Deputados, eu vou fazer uma pequena pausa e no retorno o deputado Joaquim Passarinho vai dar a opinião dele. Nós estamos ouvindo os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. O tema é reforma política. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, sobre reforma política. Deputados, no bloco anterior a gente estava falando de distritão, o deputado Joaquim Passarinho queria comentar a fala do deputado Daniel Almeida. É que nós colocamos no início, o distritão puro ele não pode passar, que seria a falência dos partidos. Como falando, teremos aí 500 partidos aqui. Agora, se você teria que botar o distritão com uma cláusula de desempenho dos partidos, porque eu duvidaria muito alguém querer se candidatar para um partido que não tenha tempo de televisão, que não tenha tempo de rádio, que não tenha fundo partidário. Até porque com financiamento individual, só um mega bilionário, e mesmo assim, se a gente conseguir fazer o limite nominal do recurso,
você acabaria agregando os candidatos em um número bem menor de partidos. Então, o distritão, acompanhado de uma cláusula de desempenho dos partidos, você, eu acho que conseguiria fazer algo, vamos dizer, com um entendimento melhor para o eleitor. É o melhor? Para mim, não. Com o atual também não é. Todos vão ter alguma falha. No Brasil, Deputado, como é tão diverso como é o nosso, todos vão ter alguma falha. Existe uma proposta de se ter o distritão em 2018 como uma transição para o distrital misto, que teria parte das vagas eleitas no sistema proporcional, com lista fechada, e uma segunda parte num sistema semelhante ao distrital. O senhor acha que esse pode ser o caminho? Eu sou contra a lista fechada. Seja ela em qualquer período agora, daqui a 10 anos, 20 anos, eu sou contra a lista fechada. Eu acho que a lista fechada, ainda no Brasil, por um bom tempo, não cabe. Nós vamos ter ainda, vou dizer, os partidos vão ter a força dos donos dos partidos, sem fazer com que a vontade do eleitor prevaleça. Você vai ter sempre o cabeça do partido, ligado ao presidente do partido, à direção do partido. Pode dizer, nós temos diversos tipos de partidos, temos 50 partidos no Brasil, nem todos são iguais, uns são mais democráticos, outros têm uma direção mais aberta, que poderiam estar prontos para uma lista partidária, mas a grande maioria dos partidos hoje não tem essa condição de poder enfrentar. E, pode dizer, no momento que nós estamos passando no Brasil, de tanta denúncia, e as denúncias pegam a cabeça de quase todos esses partidos, você estaria, na minha opinião, protegendo e fazendo uma capa, um escudo para que pessoas que estão, ao longo desse tempo, fizeram política de maneira errada, possam se acobertar nas listas partidárias e serem candidatos e ganharem e voltarem ao Congresso. Deputado Daniel Almeida, o senhor acha que pode ter esse modelo aí de transitoriedade? Eu tenho uma divergência aqui com o Joaquim Passarinho, porque eu sou a favor da lista pré-ordenada. E não acho que as pessoas vão se esconder na lista, porque a lista é pública. O partido vai divulgar a lista. Hoje tem uma lista também, ordenada pelos partidos, nas convenções eleitorais, só que é uma lista aberta. E a lista pré-ordenada, também os nomes todos estariam expostos. É o modelo que tem produzido maior estabilidade pelo mundo afora. Os países que já vivenciaram outras experiências acabaram encontrando na lista pré-ordenada o fortalecimento dos partidos, o fortalecimento programático. As pessoas votam num programa político, em ideias que certas agremiações defendem explicitamente, a maior unidade. Portanto, acho que esse é o modelo que nós deveríamos experimentar no nosso país. Como eu acho que isso não vai ser possível, eu penso que nós precisávamos compreender que tem muita coisa para fazer, mas nós precisamos começar por algum lugar. Senão a gente fica querendo fazer tudo e acaba não fazendo nada, fica do mesmo jeito. Se nós fizermos as alterações no financiamento, repito, na coligação, na cláusula de desempenho, né, nós podemos deixar o modelo atual, né, que tem seus defeitos, mas ele permite o pluralismo político partidário no nosso país, as diversas correntes se manifestarem, inclusive minorias que são muito expressivas e que têm uma contribuição importante na nossa democracia, para a eleição seguinte. Nós faríamos agora essas mudanças e faz-se o debate político para superar a crise, que é profunda na institucionalidade brasileira, e na próxima legislatura nós discutiríamos com maior cuidado o sistema eleitoral. Acho que nós iríamos assim de forma progressiva nos aproximando de um modelo mais adequado para a realidade brasileira. Esse eu acho que seria o melhor caminho para evoluirmos, para nós não ficarmos no impasse, né, de ou se faz tudo ou não se faz nada e acaba não fazendo nada. Deputados, e a participação de minorias aí nesse sistema distritão, deputado Joaquim Passarinho? As mulheres que são maioria da população e minoria aqui dentro. Outros grupos também étnicos e sociais que também não têm sua representatividade proporcional aqui na casa. Como atender essa demanda no sistema distritão? Como eu disse, todo sistema tem seus problemas, né? Hoje nós temos esse problema. Hoje nós temos uma cota, vamos supor, de candidaturas para as mulheres, que na grande maioria não são realizadas. E são realizadas de maneiras fraudulentas até. Você vai ter muita comprovação de que você acaba colocando as mulheres apenas para poder
facilitar a entrada de outros homens a ser candidato. Então, essa participação da mulher, ela é cultural. Nós precisamos mexer, não adianta, acho que não só simplesmente dando cota que nós vamos resolver isso. Nós temos que incentivar a participação da mulher desde na área do estudantil, a participação na política estudantil, ou seja, as mulheres têm que começar a participar mais efetivamente, né? O problema é quando você faz o gestão, você vai esbarrar nesse momento. Nós somos, talvez na América Latina, o país que menos tem uma representatividade feminina no Congresso Nacional. Realmente é vergonhoso, temos 10%, menos de 10%, né? Enquanto os países até menos envolvidos que o Brasil, tem 30%, 40% de participação feminina, com um eleitorado de 51%. Então, acho que é uma questão mais de consciência política das mulheres, em você conseguir engajar mais as mulheres no setor, que é difícil, porque é uma coisa cultural, essas coisas não se resolvem numa canetada, não é a lei que vai permitir isso, né? Mas todo o sistema, o Daniel estava falando há pouco, nós temos distorções, vamos ter, no atual nós temos, no distrital nós vamos ter, e nós vamos ter que procurar o nosso sistema. O Brasil é diferente. Alguns países conseguiram nessa área da lista fechada, mas você é um país que tem uma democracia consolidada. A nossa democracia não está consolidada, na minha opinião, né? Então, quando você tem a pluralidade de partidos que nós temos aqui, é difícil fazer uma lista fechada com 50 partidos, né? Onde você tem mais ou menos determinado 4, 5, 6 partidos com tendência, você vota numa ideologia, você vota num programa, né? Mas você tem quantos partidos sociais-democráticos? 3, 4, 5. Quantos partidos socialistas? 3, 4, 5. Não existe, na minha opinião, ter 4 partidos socialistas. Teria que ter um. A hora que você conseguisse convergir para isso, com um número menor de partidos, fazendo realmente, você agrupando as pessoas que pensam da mesma maneira nos partidos, você poderia fazer algum tipo de lista fechada que demoraria mais. Pode dizer, eu acho que no momento da transição que nós estamos passando, eu acho que o distritão ainda seria aquilo mais, que hoje o eleitor não está mais votando no partido. Infelizmente, os partidos perderam a referência com esses problemas que estão tendo e o eleitor está procurando o candidato, está procurando uma pessoa em que ele possa acreditar, em que ele possa debitar o seu voto, confiando na honestidade, na capacidade de representar. Que hoje, infelizmente, tem que ser algo de transição, volto a dizer, concordo, Daniel, não existe democracia sem partidos fortes, não existe. Nós não podemos aqui também acabar com a força e com a importância dos partidos políticos. Não existe, vou dizer, democracia se nós não consolidarmos os partidos, mas é um momento de transição que nós precisamos fazer algo em que a gente possa chegar nesse momento de fortalecimento maior dos partidos. Deputados, a gente está se encaminhando para o encerramento. Queria agora que os senhores me falassem, começando com o deputado Daniel Almeida, qual a expectativa, no meio de crise política, denúncias, é possível votar mudanças a tempo para as próximas eleições? Teriam que ser votadas na Câmara e no Senado até outubro, para poder valer nas próximas eleições de 2018. É possível chegar a um modelo que congregue a maioria nas duas casas antes de outubro? Acho que é possível e é necessário, nós temos que fazer isso. Sempre se chega a um entendimento, mesmo que seja num patamar insuficiente, mas acho que chegaremos. Penso que o financiamento terá que haver uma modificação, o tratamento em relação às coligações, nós devemos ter um tratamento em relação a isso, mesmo porque há uma possibilidade do Poder Judiciário deliberar sobre isto e nós não podemos permitir que, mais uma vez, o Poder Judiciário tome a atribuição do Poder Legislativo e penso que haverá uma cláusula de desempenho também, né, para estabelecer esse controle sobre a proliferação de partidos políticos. Mas a CNB seria favorável a uma cláusula de desempenho, deputado? Nós temos nos colocado contra essas cláusulas de desempenho, fim de coligação, até mesmo para preservar o conceito que a Constituição traz, que é o pluralismo político e partidário, mas já que todos devemos fazer um esforço para evoluir, nós temos concordância que haja um entendimento em torno desse assunto, né? Para que nós possamos avançar progressivamente para uma estabilidade maior. Mas queríamos também registrar aqui a posição que o PCdoB tem em relação à mulher. Nós temos no nosso estatuto que todos os órgãos de direção do partido têm no mínimo 30% de participação de mulher. E nós praticamos isso, todas as estruturas de partido. E temos uma bancada que nas últimas 3 legislaturas tem quase meio a meio. Hoje nós temos 5 mulheres, dos 10 que elegemos, 5 são mulheres.
quase sempre as mulheres são líderes, não é? Lá na parede, nos retratos dos líderes, está cada vez mais com a presença de mulheres do que de homens. E defendemos a tese que devemos caminhar para uma paridade de vagas no parlamento entre homens e mulheres. E a nossa tese é que não tratemos de vagas de candidato, mas vagas no parlamento. Fazer uma progressão, começar com 15%, chegar a 20%, para caminhar nessa direção de criar mecanismos para que as mulheres tenham vagas. É uma vergonha nós termos somente 10% de mulheres no parlamento brasileiro. Deputado Joaquim Passarinho, antes de encerrarmos, queria saber a opinião do senhor. É possível votar mudanças antes das eleições de 2018? Creio sim. Nós estávamos falando antes daqui, o Daniel disse, tudo pode acontecer até nada, né? Mas acho que vai acontecer, porque isso não é uma questão, apesar da crise que nós estamos passando, muito grave, ética, moral, isso é uma coisa que une, eu acho que a todos os partidos. Aqui você tentar dar um modelo mais honesto, dar um modelo mais claro, mais transparente para a população na hora da eleição, isso não é uma questão de oposição nem de situação, é uma questão de todos. Então, acho que nós vamos ter que ter essa tranquilidade e eu acho que o Congresso vai ter essa capacidade de bolar, vou dizer, não aquilo talvez que o PCdoB ou que o PSD seja o ideal de todo mundo, mas algo que possa ser um consenso, que aí acho que só o consenso nós vamos ter nesse momento, né, e conseguimos apresentar uma proposta, vou dizer, seja ela o modelo atual, seja o distritão, mas incluindo a dificuldade um pouco mais das coligações, para não proliferar os partidos e as cláusulas de desempenho. E acho que isso está chegando, como o Daniel falou, quase a um consenso, talvez um modelo que ainda não seja feito, mas que seja eles qual for, eu acho que nós vamos ter que apresentar à sociedade algo, vamos dizer, com mais transparência, para que a população possa ir às urnas sabendo no que ela está votando e não no que está aí. Deputados, obrigada pela participação aqui no Câmara Debate. Agradeço. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre reforma política com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. Você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.